Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, assíduo ouvinte do Futebol de Carpete, um podcast de futebol para pessoas que não entendem de futebol. Não necessariamente, né? Como está hoje, Lucas? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou muito bem, Dimitri. Queria já, desde o início do programa, solicitar um minuto de silêncio para a Alemanha que já morreu. Inclusive, fiquei sabendo que o técnico deles já está limpando o salão pro velório. E estou muito feliz, né? Que o Brasil passou no sufoco. E era isso. Abel, como está hoje, Abel? Eu estou extremamente ótimo, como todos os dias. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da nossa rede Xanarai televisiva, radioativa e todos os... Podcast, Abel, podcast. Exatamente, mas é tudo junto, engloba... desculpa que eu dei spoiler pro pessoal já, né? É uma rede... Já é uma rede multimídia, no caso, né? Então, o tópico do nosso vídeo de hoje, do nosso áudio de hoje, dependendo da plataforma na qual você estiver nos acessando, é a eliminação da Alemanha. Alguém ficou surpreso? Alguém estava torcendo? Opiniões? Eu fiquei surpreso, nossa. Surpreso? Não, sinceramente, eu tinha feito no último podcast que eu participei, eu tinha feito a previsão de que ela enfrentaria o Brasil, né? Exatamente, né? O oráculo falhando mais uma vez, né? Fiquei muito chateado com o que aconteceu. De repente ele é um oráculo reverso, tem que pegar as previsões dele e inverter para descobrir qual é o verdadeiro resultado. Exatamente. De repente a gente não está interpretando da forma correta as previsões do oráculo. E tu, Lucas, ficou surpreso? Torceu? Como é que foi pra ti esse jogo? A eliminação da Alemanha, como é que foi isso pra ti? Como é que tu te sentiu? Eu fiquei bastante surpreso, eu acreditava também que a Alemanha passaria, mas eu também achei que teria alguma dificuldade ali, mas não achei que ia cair assim tão fácil. Então, caso você não acompanhe a Copa, a Alemanha foi derrotada hoje mais cedo, né, às 11 horas da manhã, pela Coreia do Sul pelo placar de 2-0. Gols de Kim Jong-un e Son Heung-min. Ambos os gols no final do jogo, né, no desespero ali, a Alemanha foi eliminada e muitos brasileiros se sentiram vingados. Hoje a internet estava explodindo de memes em relação à eliminação da Alemanha, a eliminação precoce da Alemanha, né? A Alemanha caiu na Rússia mais uma vez, né, mostrando todo o histórico da Alemanha de perder batalhas na Rússia. Nosso diretor-geral aí da rede toda nos informou de que tem uma informação da Alemanha para nos passar. Qual seria essa informação sobre a Alemanha, Abel? Eu recebi a informação de que uma indústria alemã, ela fez uma sátira, né, do 7-1 da Copa anterior. Ela é uma fábrica de salsichas, e ela lançou um pacote que era do 7-1 o nome. Vinham 7 salsichas alemãs e uma salsicha brasileira. Só que a empresa foi processada por racismo, porque as salsichas alemãs, elas são brancas e a salsicha brasileira é marrom. Vamos atrás dessa informação aí. Foram processados por isso. Eles vão ter que fazer uma atualização, lançar um novo produto com a salsicha coreana, que vai ser aquelas que vem em lata, sabe? Ah, pequenininha, né? Sim, salsicha. Mini salsicha em homenagem ao Abel, né? E depois não é o que o público comenta. Não sei, temos informações divergentes aqui. O Matheus ontem nos trouxe novas informações, né, em relação a isso. Tem alguma coisa a dizer sobre o recado que o Matheus te deixou ontem? Por falar no nosso grande companheiro Matheus, acabei de lembrar que temos um novo bi brochura. Um novo bi, né? Novo bi. Mas... a ausência confirmada do dia. Pois é. Mas então, seguindo adiante, né? Seguindo adiante não, andando um pouco pra trás, vamos comentar sobre a classificação heróica da Argentina, né? Comentar um pouco mais. Alguém assistiu esse jogo? Alguém tava secando? Tava torcendo pela Nigéria? Torcendo pela Argentina? Ou vocês cagaram pro jogo? Não acompanhei. Quando eu acordei já tinha acabado todos os jogos. Eu acompanhei, eu escutei mais esse jogo e eu não tava nem aí pra Argentina, tava cagando pra Argentina, apesar de ter apostado na Argentina e ter acertado em cheio no bolão, mas eu fico triste, né, por todas as crianças argentinas que tiveram que tirar, né, que rasgar essa sacola do Messi que elas vestiam no momento, então é realmente muito triste. E o desempenho do Messi? Sim, é um paquistanês, uma coisa assim, né? Acho que é. O desempenho do Messi no geral durante a Copa, o que vocês têm pra falar sobre o desempenho do Messi? Ele tá atuando bem, tá atuando mal, tem que melhorar? Tá tem vomitando menos, com certeza. Na verdade não, né? Ele tem vomitado bastante, na verdade. Vocês acham que ele tem que se inspirar em quem? No Neymar, Cristiano Ronaldo? Quem vocês acham que deveria ser a inspiração do Messi? Eu acho que ele tem que se inspirar no Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Com certeza. Interessante, porque essa é a dicotomia do futebol atual, né? Luke, o que tem a dizer sobre o Messi? Sobre o desempenho dele na seleção argentina como um todo e nessa Copa em específico? Eu acho que na Copa o Messi não vem fazendo boas atuações, mas também ele não tem todo um apoio ali da equipe, não tem uma equipe que faça... Tu acha que a equipe tá abaixo do nível dele, é isso? Sim, claro, com certeza, muito abaixo
do nível dele. Então é muito difícil, né? Não dá pra comparar tanto ele e o Cristiano Ronaldo nas suas respectivas seleções e seus clubes. Situações diferentes. Mas então, em algum momento vocês acreditaram ou acharam, né? Até agora, de onde vocês revelou a torcida, vocês torcem contra a Argentina ou não? Não. Não. Não, também. Eu não torço contra. Ah, muito bom. Nenhum de vocês tem nada contra a Argentina, então. Não, também não é assim. Por favor. Também não quero que ganhe. Em Argentina agora, eu lembrei, vocês estão ligados, né, na música que o Felipe Neto fez e tudo mais. Sim, foi assunto aqui, né? Agora ele tentou se retratar, não sei se vocês chegaram a ver. Esse foi o vídeo que o Abel dormiu? Eu não sei, Abel, se tu acompanha nosso podcast mas provavelmente no primeiro ou segundo episódio a gente comentou e ainda passou um trecho que não entrou uma propaganda, mas a ideia era passar um trecho. Entrou Mas era do novo já? Sim, dessa Copa. O vídeo dessa Copa. Gravado no estádio do Botafogo, né? Se eu não me engano. Cantado horrivelmente pelo Felipe Neto. Tá, e depois ele fez um pra se retratar, não foi? Não estou informado disso. Sei. Mas procuraremos informações e se for necessário... Ele se retratou, fez um novo, que ele até tira sarro da Argentina no vídeo. Ah, se vale a pena, eu boto no pós-crédito aí, né? A gente é que nem a Marvel, né? A gente tem cena pós-crédito. Olha, valer a pena não vale, né? Porque ficou... O que vale mais a pena fazer ao invés de ver o vídeo do Felipe Neto? Qualquer coisa. Cara, eu acho que tá mais pra ver o filme do Pelé. Comer sabão. Ver vídeo do Messi vomitando. Exatamente. É melhor. Mas então nenhum de vocês tem nada contra a Argentina, necessariamente. Ninguém... Não, só não quer que ganhe. Mas Ninguém. tirando isso, não. Mas então, se tu não quer que ganhe, de certa forma, tu não gostaria que ela tivesse passado de fase, né? Porque a gente sabe que as grandes seleções, as grandes camisetas, né? As camisetas mais tradicionais do futebol, conforme elas vão evoluindo, assim como o Brasil, né? Elas vão crescendo, a personalidade vai crescendo, elas vão tomando corpo, né? O time vai tomando corpo. Claro. Eu acho, na minha opinião, como torcedor argentino, da Argentina, quer dizer, né? que foi uma vitória no sufoco mesmo, bem no estilo argentino, assim, essa coisa. Parecia um jogo de Libertadores, né? Me lembrou muito o jogo de Libertadores, apesar do Messi nunca ter jogado a Libertadores. Exatamente por isso ele, de certa forma, sumiu no final do jogo. E acabou do jeito dramático, aquela coisa meio tango da Argentina, né? Maradona passando mal, Maradona quase morreu. Maradona passando mal, depois Maradona mandando os torcedores se fuder, sei lá quem era. Eu não sei exatamente quem é que ele tava mandando se fuder ali, né? Se era um torcedor argentino ou se eram secadores. Se tinham brasileiros no estádio, de repente, talvez, né? Alguém viu o piripaque do Maradona durante a transmissão do jogo? Eu ouvi, né? Eu não tava assistindo esse jogo também, tava escutando e eu ouvi os comentários. Maradona tava só o pó na arquibancada. Como tu já informou anteriormente, né? Apesar de tu tá solto e o Lula tá preso, o Lula tá acompanhando a Copa melhor do que tu, né? Claro, ele tem acesso, né? Eu, durante o trabalho, posso apenas ouvir os jogos, mas tô sempre na escuta. E queria saber como o Maradona saiu do estádio, se foi de ambulância, se foi de Darcy Pacheco, como é que ele foi retirado? Ele saiu inconsciente? Olha, pelo que me parece aqui, né? Parece que ele deve ter feito com certeza numa ambulância, né? Tomar algum remedinho, alguma coisa assim, porque o rapaz também... Será que ele vomitou mais que o Messi? Um sorinho no nariz, né? Uma coisa assim. Né? Acho que o caso dele... Um soro em pó? Parece que tiraram umas fotos dele, ele tava cheio de casca no dia. Acho que um conteúdo válido pra gente começar a trazer aqui no nosso podcast é as reviews do Lula sobre a Copa, né? Como atrás disso no futuro próximo, acho importante trazer essa informação, né? Mas então, tu tinha nos informado o motim dentro do grupo da Argentina, né? Onde os jogadores se autoescalaram. Tu acha que isso fez diferença ou não? Acho que com certeza fez diferença, dá pra ver pela própria atitude da equipe em campo ali. Foi um golpe de estado que meteram aí. Ao estilo argentino, né? A Argentina, pra quem não, talvez não esteja familiarizado com a história da Argentina, a Argentina tem um histórico de golpes de estado. Eu acho que isso trouxe, assim como a gente fala muito sobre trazer o espírito do verdadeiro brasileiro de volta pra seleção, isso trouxe para dentro da Argentina o verdadeiro espírito argentino, né? Acho que isso foi muito importante, né? Sim, com certeza. Mas daí, Abel. Espírito rebelde da Argentina. Agora vamos falar um pouco sobre Putin e Rússia. Vocês estão surpresos com a campanha da Rússia? Alguma surpresa? Ou era de se esperar que a Rússia fosse relativamente bem, né? Nessa fase inicial da Copa, né? Eu tô um pouco surpreso porque a Rússia ali fez 2 bons primeiros jogos. Eu achava que seria um desempenho bem médio contra o Uruguai ali, que perdeu, né? De 3-0, né? Sim. 3-0. Nesse daí eu não fiquei surpreso não, porque foi o primeiro embate com uma equipe grande e a Rússia fracassou. Então, acho que
saíram no lucro ainda. Abel, Eu tava apostando na Rússia desde o primeiro jogo deles. Tanto que no bolão eu tava ganhando, né? e vocês acham que Desde o começo eu acreditava na Rússia. Na Rússia. Só que... decaiu um pouco, né, agora. Mas vocês acham que... Eu acho que pode, de repente, algo que a mídia não vem abordando, é se o Putin investiu também, assim como ele fez nas Olimpíadas, se ele investiu no doping, se ele investiu em medicamentos e tudo para os jogadores aí ter esse desempenho elevado, esse desempenho mais que o normal deles. Porque, não sei se vocês sabem, nas Olimpíadas ele fez isso. A Rússia foi pega no doping, no antidoping, e vários atletas saíram fora, de vários esportes diferentes. Sim, Eu não tinha essa informação. não sabia disso. A Rússia, inclusive, na última Olimpíada, os atletas da Rússia foram proibidos de usar a bandeira russa, né? Eles Sim. usavam a O bandeira... país foi exilado, assim, do... como é que pode ser? O comitê deles foi banido, né? Mas os atletas podiam competir com a bandeira do próprio Comitê Olímpico Internacional, né? Só dessa forma eles podiam competir. Mas então, vocês acham que na última hora, se for preciso para a Rússia, Vladimir Putin vai entrar em campo e vai decidir a Copa? Com certeza, como a gente já tinha abordado em alguns episódios anteriores, eu acho que ele vai entrar em campo segurando um rifle, alguma coisa assim. E na Rússia é tudo muito louco, né? Então acho que tudo é possível nessa Copa, principalmente para a Rússia. Se a Rússia estiver na final contra o Brasil, vai entrar um carro desgovernado, vai atropelar o Neymar, vai quebrar a perna dele. Eu acho que tudo pode acontecer. Não, eu acho que é mais prático ele botar um atirador de elite lá e durante o jogo o Neymar sofreu algum disparo acidental. Mas na Rússia tem que ter na Rússia tem que ter um atropelamento. O que mais tem é vídeo de carro. Realmente, é verdade. Na Rússia eles têm aquelas câmeras na frente do carro e aí eles ainda vão As GoPro, né? Neymar. Sim. E eles Provavelmente ainda vão... alguém vai dar um carrinho no Neymar no jogo e... Mas eles têm que gravar a queda. Eles têm um novo ângulo pro VAR. Sugestão pra vocês e pra nossa audiência, pesquisem no YouTube, além desses vídeos de acidentes de carro e atropelamentos, vídeos de casamentos russos. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma tradição lá muito interessante, que é as famílias do noivo e da noiva brigarem no dia do casamento. A ideia é que todas as divergências, as diferenças entre as famílias morram naquele ritual ali. Então procurem, pesquisem aí. É um ritual muito interessante. Pesquisem aí, casamento russo. Legal. É muito interessante. As pessoas brigam umas com as outras. Depois. Casamento, Depois. Come, então. Não, depois. No jantar, né? Na recepção após o casamento. Vai ver vídeos com a noiva, ainda de vestido, comendo na festa, exatamente. Vocês nunca viram isso? Nunca viram igual isso? no Brasil? Qual a diferença? Mas lá Mas vai ver que existem regras, assim como existia antigamente na briga de rua, existem regras, né? Pra que as coisas não saiam do controle. Por exemplo, não tem arma lá, né? Então é diferente do Brasil. Tá mais tranquilo. Sim, mas pesquisem, por favor, pesquisem posteriormente, aí vamos trazer de novo essa informação. As festas de casamento russo são muito interessantes. Mas então, Tá anotado na lista pra eu procurar. a Rússia vai enfrentar agora a Espanha nas oitavas de final. Vocês acham que a Rússia tem alguma chance de fato, ou não? Acho que não. Nem a pau. Nem se o Putin entrar montado no urso. Se o urso estiver montado num carro com a GoPro na frente e estiver gravando pro VAR, eu acho que não vai dar. Nem se caiu um meteoro ali. Nem se cair meteoro também, acho que não vai dar. Nem se todos os mexicanos pularem ao mesmo tempo pra dar uma tremida no campo, não vai funcionar. Falando em mexicanos, né? Não vamos ir além do tópico de hoje, mas podemos fazer um comentário aqui, um pequeno adendo. O Brasil vai enfrentar o México nas oitavas de final agora, né? E aí começou a surgir a discussão, né? Porque tem a franquia RBD, né? Do Rebelde, uma novela musical, né? Se eu não me engano. A Bel pode falar melhor aí. Era musical, né? Uma novela com um viés musical, né? Passava... Na verdade não tinha um gás musical. Eles... tinha, mas não era um High School Musical. Era o High School Musical do México, né? Quando vê... achei um pão e faz uma música pra aquele pão, tá ligado? Então tinha um viés muito musical, assim. Que era da escola e tinha uma banda e faziam uns shows e tocavam. Não era, Payday, daí faz uma música pro peido, sabe? Tipo... Sim, é bem como o High School Musical, assim, né? É assim. Eles não saíram cantando nada, subindo numa mesa. E dançando todo mundo junto. Não era assim. Mas então, primeiro a pergunta pro nosso especialista aqui em Rebelde e depois eu vou comentar aqui e o Lucas comenta também, né? Qual franquia tu acha melhor? A original, a mexicana, que na verdade é uma cópia de franquias americanas, né? Mas sem usar o mesmo nome, ou a franquia brasileira que usa de fato o mesmo nome? Qual tu acha melhor? Mexicana ou brasileira? Sem sombra de dúvidas, a versão mexicana dublada. Não acho que perde um pouco
o valor de originalidade? Tu gostar dela Não, dublada? porque, cara, não, nada que é em áudio espanhol dá pra ser levado a sério, cara. Não. Tu acha? Cara, eu concordo plenamente. Eu ia dizer isso. Eu acho muito engraçado. Em espanhol, eu acho graça. Tipo, se é um filme de terror em espanhol, eu vou achar que é comédia. Eu vou rir. Sim, exatamente. Sempre, eu acho isso. Nada em espanhol dá pra ser levado a sério. Imagina, tipo, tu chega num consultório, daí tu faz um exame, daí o médico é um espanhol e fala que tu vai morrer na hora, eu vou rir. Eu vou achar graça. Então. Pra começar, ele vai chamar o cara de Tico, daí o cara já vai rir. Daí ele vai falar alguma coisa, você vai falar que o cara vai morrer, mas ele vai falar daquele jeito espanhol e com esse idioma engraçado, eu vou rir. Então escolha rápida aqui. Não tem? Não dá. Eu não sei, né? Eu vi pouco, mas eu sabia a versão mexicana, então eu vou ficar com a versão mexicana também, né? Mas dublada também, assim como a Bel, né? Mas então, um bate-volta rápido aqui. Speedy Gonzalez ou Zé Carioca? Quem é melhor? Zé Carioca. Zé Carioca. Eu vou ficar com o Ligeirinho. Mas o Ligeirinho corre um monte, mas ele não foi a Bahia, então acho que o Zé Carioca é mais legal. Tequila ou cachaça? Tequila. Cachaça. Tequila, cachaça fede. Mas e o martelinho? Um martelinho de tequila, né? Um velho shot. Então vamos. Vamos nos encaminhando para as considerações finais. Lucas, eu e depois o Abel. O Abel tem provavelmente algum recado para dar pro Matheus aí. Lucas, considerações finais sobre hoje. Isso aí, então. Agradeço a todo mundo aqui. Desculpa pela ausência confirmada do Matheus. E queria dizer para nos seguir aí nas redes sociais. Não tem mais bobo no futebol tirando a gente. Obrigado. Muito obrigado para quem nos acompanhou até agora. E vai tomar no cu, Matheus. Era só isso. Abel, a palavra é toda tua agora. Muito obrigado pela honra da palavra. E o Matheus vai tomar no cu. Passo agora para você o prêmio Brocha da Vez. Novamente, desculpa, Paula. Que bom no cu. E como consideração final, gostaria de dizer que eu estou cada dia mais feliz com o nosso podcast. Quase saiu outra coisa. Era isso então, Abel? E como consideração final também gostaria de... Ele sempre volta. Fala. Eu sempre penso de falar que a gafe do Luciano Huck, na verdade não foi uma gafe, né? Ele é trouxa mesmo. Ele recebeu um menino que a mãe dele não tinha condições de dar o álbum da Copa pra ele. E daí o menino pobre foi lá e desenhou o seu álbum. Lá. Só não tinha figurinha, né? Fazer os desenhos. Daí ele deu as canetas. Daí ele deu tipo umas canetas e uns lápis de cor. Não, na verdade ele fez um pouco pior. Ele podia pelo menos dar um curso de desenho pro Piá, né? Mas não, tipo, ele chamou o Piá e deu um álbum usado da Copa do... Piá, um álbum velho que era do filho dele. É verdade isso. O que eu mais gosto do Luciano, tipo, ele chama os caras no programa dele, o cara tem um carro cagado, vou te dar esse carro aqui, mas pra te ganhar esse carro, tu tem que tirar essa bolinha aqui de gude em 10 tentativas, tem que acertar 5 vezes num buraquinho pequeno, tipo, isso dá sempre um obstáculo, algo super difícil, que com certeza o cara não vai ganhar. Achei isso interessante, ele bota esperança na pessoa. Exatamente. Mas então ele fez um Piá, né? Botou uma esperança nele pra... Porra, vou ganhar um álbum. Deixa eu lá e... É um álbum velho. Da Copa de 2006. Que tinha umas figurinhas coladas, sabe? Tipo... Ganhou um álbum da Copa de 2006 lá. Quanto custa um álbum novo, né, cara? Deve custar, sei lá, uns R$5, pelo amor de Deus. Você não podia comprar a Panini e dar pro... Exatamente. Mas então é isso. Assim nos despedimos de mais uma edição do nosso podcast Futebol de Carpete. Boa noite. Viva a Argentina. E 1 minuto de silêncio pra Alemanha. 멈춰버려